Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Eita, glória. Vocês estão bem? Amém. Irmão Adalto, glória a Deus, irmão Adalto. Senti sua falta, viu? Das últimas vezes que eu estive aqui. Senti falta do seu glória a Deus, seu aleluia, seu amém, viu? Glória a Deus, aleluia, amém. Meus queridos, hoje estamos iniciando uma jornada com Cristo. 40 dias com Jesus em uma jornada de provisão em Cristo. Bom, nós estamos iniciando hoje. Nessa jornada nós contaremos, além das ministrações que teremos aqui aos domingos, nós contaremos também com ações semanais, onde cada semana você vai ser incentivado, encorajado a utilizar de ações práticas daquilo que vai ser ministrado aqui aos domingos. A ideia é que a gente não fique apenas na prática daquilo que nós estamos falando, mas que... Aliás, a ideia é que a gente não fique apenas na teoria daquilo que nós estamos falando, mas que de forma prática nós possamos aplicar aquilo que o Senhor tem nos direcionado ao longo desses dias. Então nós vamos contar com atos de serviço, nós vamos contar com algumas ações sociais. Então é imprescindível a ação da igreja nesse momento. Além dos momentos de oração, das práticas espirituais, como o devocional que vai estar totalmente atrelado, os devocionais diários que vai estar atrelado a essa série de mensagens, e também a prática de renúncia e jejuns, conforme a gente costuma fazer nesse período de quaresma, nesse período de 40 dias que antecedem a Páscoa. Tudo isso visando uma maior profundidade, um maior relacionamento com o Senhor, porque nós desejamos ter uma comunidade totalmente inserida naquilo que o Senhor está nos levando, para onde o Senhor está nos direcionando. E como ação prática dessa semana, eu acredito que todos receberam ali na entrada um cartãozinho como esse, colorido, frente e verso. Esse cartãozinho vai nos direcionar como um memorial. Então, esse cartãozinho, ele é mais durinho, colorido, ele é seu. Amém? Ele é seu, você vai guardar com muito carinho, com muita atenção, vai direcionar a sua oração a ele. E se você olhar aí, tem um espaço para você colocar o seu clamor de provisão. Porque esses 40 dias que antecedem a Páscoa, eles estão alinhados com a nossa palavra profética da igreja. 40 dias de provisão em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor nos direcionou para uma palavra e nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Só que, para esse clamor de provisão, você vai fazer assinalar o que você está buscando aí. Eu preciso de provisão na área familiar, eu preciso de provisão na área da saúde, na vida espiritual. Tem alguém que não recebeu esse cartãozinho aqui? Se não tiver alguém, levanta a mão, que algumas irmãs vão entregar para vocês. Se não tiver alguém que recebeu, levanta a mão, fica com a mãozinha levantada. Então você tem aí áreas para atuarmos, né? Onde nós vamos atuar em oração, para que o Senhor provê para nós que área que nós desejamos, que nós precisamos receber a provisão do Senhor. É uma área familiar? É na saúde? É na vida espiritual? É nas finanças? É nas emoções? No ministério? Tem alguma outra coisa? Então você pode assinalar e você vai orar por isso durante esses 40 dias, amém? Nós estaremos todos como igreja, em comunhão, unidos no mesmo propósito, orando por isso. Só que, entretanto, porém, todavia, além daquilo que nós vamos... Porque assim, o Deus que nós servimos não é o Deus daquele que a posição dele é de Senhor, né? E nós somos de servos, e não vice-versa.
A dele não é nosso servo e a gente pede, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo lá. E o Senhor é o nosso servo que vai nos servindo e fazendo, atendendo os nossos pedidos. Como o gênio da lâmpada, vai lá e esfrega a lâmpada, deixa eu fazer um pedido hoje. Não. O Deus que nós servimos não é esse. O Deus que nós servimos, Ele é sim um Deus de provisão. E nós vamos falar ao longo desses dias, mergulhar na palavra dEle, com pessoas que viveram provisões extraordinárias do Senhor, para encorajar a sua fé e entender que o Senhor também pode prover em todas essas áreas. Mas também há responsabilidades. E a minha parte na história? Então eu vou lá, peço tudo para o Senhor faz conforme o meu desejo, o meu querer, a minha vontade Mas aí tem o nosso compromisso de fé que nós vamos fazer também. Porque a ideia desses 40 dias que antecedem a Páscoa é provocar em nós um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Sabe por quê? Porque o raso, irmãos, já não nos cabe mais, amém? Amém? Quantos aqui querem sair do raso? Amém? Eu quero, irmão, todo dia eu quero sair do raso. Então, o raso já não nos serve mais. Então, eu quero encorajar você nesses compromissos de fé. Tem algumas decisões aqui que você pode fazer, não é comigo, não é com o pastor, não é com a igreja, não é com o seu líder de ministério, com o seu líder de PGI, mas é um compromisso que você vai fazer com Deus nessa noite, durante esses 40 dias. E as opções que nós colocamos aqui é participar dos cultos de domingo. Aleluia, são 7 cultos, irmãos, amém? Participar do culto de domingo, nesses 40 dias nós vamos participar do início ao fim, amém? Aleluia! Nós vamos participar de uma célula, talvez Deus colocou aí no seu coração para você participar de um PGI, se inserir em algum PGI nesse tempo, porque como foi dito aqui nos avisos pela equipe de mídia, além dos cultos que nós teremos, as mensagens do domingo, nos PGIs nós vamos falar os mesmos assuntos, mas de uma forma mais didática possível, para que aquilo que nós estamos falando a gente possa viver ativamente no nosso dia a dia. Nós também vamos cumprir os jejuns com propósito. Toda semana, todo domingo, nós vamos lançar aqui para a igreja práticas de jejum. Então, hoje, no finalzinho do culto, o pastor vai lançar qual vai ser o jejum da próxima semana. Mas diferente do que nós fizemos no ano passado, era sempre uma surpresa, uma expectativa, como seria, que jejum que nós faríamos, né? Esse ano nós vamos divulgar para os irmãos o jejum, quais serão os temas e os jejuns de todas as semanas. Porque assim, dá tempo para que os irmãos se preparem, se organizem na questão da alimentação durante a semana, tá bom? Então, vai ter semana que a gente vai fazer jejum de pães, vai ter semana que a gente vai fazer jejum de carnes, vai ter semana que a gente vai fazer jejum de café, vai ter semana que a gente vai fazer jejum, tirar uma refeição. Então, vocês vão saber exatamente o que é que nós vamos fazer a semana para se organizar. O nosso compromisso de fé também está aí para você assinalar. Se você assinalar tudo, glória a Deus e aleluia pela sua vida. Mas orar diariamente por esse pedido. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas não é não. Nós vamos orar diariamente. A igreja estará em oração. O ministério de intercessão estará em oração. Os pastores, os obreiros estarão em oração pela sua vida. Mas você também vai orar por você, amém? A gente não vai ser o crente 6 horas. Já viu o crente 6 horas? 6 horas por mim, irmã? Eu estou precisando de uma oraçãozinha. Não. Nós assumiremos esse papel e nós vamos orar pelos nossos pedidos, pelas nossas causas, amém? Amém. Vai ter um batalhão de pessoas orando pelas nossas vidas, mas nós também assumiremos esse papel. E nós também vamos ser um canal de provisão para alguém. De repente Deus coloca isso no seu coração durante esses 40 dias. Você vai ser um instrumento de provisão na vida de alguém. Então, instrução, você tem um que é para ser um memorial, para você não esquecer nem daquilo que você está orando e pedindo ao Senhor, nem dos seus compromissos de fé que você tem feito com o Senhor.
Então esse colorido vai ficar com você, guarda aí na sua Bíblia. Não esquece dele não, pega dele, ora, interceda. Mas vocês também estão recebendo, se já não receberam, um outro que é preto e branco. Quem não recebeu esse preto e branco ainda? Ainda não? Levanta a mão quem ainda não recebeu esse outro, ele é mais molinho, está numa folhinha sulfite. Esse daqui tem uma outra função. Esse nós vamos colocar no mural de oração. O mural de oração está livre e desimpedido para receber o clamor de vocês, tá? Então assinale o compromisso de fé, porque nós, como intercessores e obreiros, vamos orar para que o Senhor também desperte no seu coração o desejo para permanecer no seu compromisso de fé, tá bom? Então, no final do culto, antes de você ir embora, ou durante a semana, você pode ir até o mural de oração e colocar lá o seu cartão para que nós, como igreja, os obreiros, intercessores, estejam orando por vocês. Amém? Então, irmãos, a ideia é que dentro desses compromissos, dentro das nossas necessidades, o Senhor, Ele fale conosco, o Senhor supra todas elas. Mas a ideia principal é que nesses 40 dias você viva algo muito mais profundo com o Senhor. O versículo-chave que vai direcionar a nossa série de mensagens, temos 2 versículos, um está em Filipenses, no capítulo 4, verso 9, onde diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. O meu Deus, o seu Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, é para encorajar mesmo a você que nesse clamor, nas suas necessidades, o Senhor pode suprir cada uma delas, amém? E tem um outro versículo também que está em Romanos, no capítulo 8, verso de número 32, onde diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, nós vivemos momentos da vida e passamos por momentos da vida, por momentos de escassez. E às vezes a escassez, ela não está relacionada apenas a uma escassez financeira, uma escassez material, mas às vezes a escassez que passamos é uma escassez de esperança. Quantas pessoas chegam aqui já sem esperança? Desesperançadas da vida, já não tem mais perspectiva do dia de amanhã, escassez de esperança, escassez de direção. Quantas pessoas precisam e não sabem que direção tomar, que decisão tomar. Quantas pessoas estão passando por uma necessidade, precisam de uma provisão, de uma direção. Quantas pessoas estão precisando, estão passando por escassez de paz. Está com o coração extremamente atribulado, aflito, preocupado, já não conseguem dormir mais, já não tem sossego mais, vivem escassez na vida, intimidade, vivem uma escassez de não saber mais quem é, onde está inserida, que ambiente está. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o nosso Deus, Ele é um Deus que não desampara nenhum dos seus filhos, aleluia. Ele tem provisão para cada um de nós, Ele nunca deixou os seus filhos desamparados. Eu vou enfatizar Romanos 8:32 aqui, onde vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Será mesmo que o Senhor vai nos deixar, vai nos ver como um pai amoroso e cuidadoso? Vai nos ver passando por necessidades, por escassez na vida? Será mesmo que esse Deus bondoso e amoroso vai deixar os seus filhos? Ele não poupou Jesus, o seu filho, a quem Ele tanto amava. E Ele deu o seu filho, o seu único filho, por mim e por você. Será que esse Deus que nós estamos falando, será mesmo que Ele não suprirá em todas as nossas necessidades?
Sabe, eu quero dizer para você que Jesus, Ele é, sem dúvida nenhuma, a provisão perfeita de Deus para cada um de nós. Jesus é a provisão perfeita para cada um de nós. Então, nesses 40 dias que nós vamos viver aqui, irmãos, aqueles irmãos que vêm de assembleia ou igreja mais pentecostal vai conhecer esse termo. Talvez você não conheça uma série de mensagens, mas talvez você conheça uma campanha, sabe? Uma campanha de 7 dias. Você faz lá por 7 semanas. Quem é desse tempo? Quem conhece uma campanha? Quem já participou de campanhas da igreja? Meus irmãos, eu já vivi experiências sobrenaturais e extraordinárias com o Senhor em uma campanha. Sabe? Eu já vivi provisões de Deus especiais demais por causa de uma campanha. Mas eu quero dizer uma coisa ainda mais chocante para você. Em dias de campanha, a igreja muitas vezes estava repleta. Não havia um lugar mais disponível na igreja, não é, Celinha? Você lembra dessa época? Não havia mais um lugar disponível na igreja, mas terminava a campanha. Muitos já não voltavam mais. Recebiam um pedido, recebiam a provisão, aquilo que precisavam, mas não estavam interessadas verdadeiramente no abençoador. O interesse era apenas nas bênçãos, naquilo que o Senhor poderia dar. Mas eu quero dizer que nós não estamos fazendo apenas uma campanha. A nossa é uma jornada de fé. Sabe por quê? Porque além de viver provisões, eu também vou me achegar ao abençoador. Eu não estou apenas interessado naquilo que Jesus pode fazer na minha vida, porque Ele pode prover infinitamente mais daquilo que eu sequer imagino. Mas o meu interesse maior é me achegar mais próximo do Senhor, é estar mais próximo dEle, é conhecer de forma mais íntima o abençoador da minha vida, o abençoador da minha casa. Então não é apenas uma campanha que você está participando, é uma jornada, irmãos. É uma jornada de crescimento espiritual, é uma jornada de maturidade. Porque mais uma vez eu quero dizer para você, o raso já não nos serve mais. O raso não nos serve mais e nós vamos passar por esse tempo, nós vamos passar por esse momento e ao término desses 40 dias, nós vamos viver coisas sobrenaturais sim, mas também vamos estar mais próximas do Senhor, mais arraigados no Senhor. Então essa é uma jornada de fé. Eu quero que você encontre fé no Senhor através de cada ministração, mas é também uma jornada de entrega. Enquanto nós estamos aplicando a nossa fé, nós também estamos entregando para o Senhor algo que nos custe alguma coisa. Nós estamos fazendo também, entregando ao Senhor um compromisso que vai gerar em nós uma transformação ainda muito maior. Aleluia! Porque vai ser verdadeiramente uma jornada de provisão. Então eu quero dizer para você que está aqui presente nessa noite de hoje, bem-vindo aos 40 dias para a Páscoa. Bem-vindo à jornada de 40 dias de provisão em Cristo. E para iniciar esse período de quaresma, esse período de 40 dias que antecedem a Páscoa, eu disse que nós não estamos buscando apenas, interessados apenas naquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós queremos verdadeiramente entregar a Ele, aleluia. E eu quero convidar você para mais um momento. Nós vamos agora mais uma vez entregar ao Senhor um momento de adoração, amém? Então se você puder, e se você quiser, meus irmãos, porque aqui ninguém é obrigado a fazer nada, mas nessa jornada de fé que nós encorajamos cada um da igreja a participar, é dizer para você que nós podemos fazer algo a mais e viver coisas que nós não imaginamos. Aquilo que o olho não viu, Jesus vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquele que nem sequer desceu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então se você quer fazer parte conosco como igreja, eu quero convidar você a ficar de pé, porque nós vamos entregar a Ele, antes do Senhor ministrar a palavra dEle, o tema dEle nessa noite para o nosso coração, nós vamos ter mais um momento de adoração aqui, e nós vamos nesse tempo, nesse momento, dizer a Ele que nós entregamos porque nós não queremos carregar nada para casa, nós vamos deixar tudo aqui, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Então eu convido você, irmãos,
Que a sua adoração hoje seja como a palavra do Senhor vai dizer, que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adore ao Senhor, para que a gente possa nesse tempo oportuno viver algo extraordinário com Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! O que seria de nós? Ai de nós se não fosse o Senhor. O que sobraria em nós se retirasse a presença dEle sobre as nossas vidas? Meu Deus! Meus irmãos, hoje então, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre a provisão da transformação. Bom, esse texto ele está em João, no capítulo de número 2. João, do capítulo de número 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu amo a palavra de Deus e cada detalhe que nela contém. Porque quando nós entendemos os detalhes da palavra e meditamos no significado de cada um desses detalhes, nós percebemos que não há coincidência no reino de Deus, não há coincidência na palavra de Deus. Até uma flecha que porventura é lançado por coincidência ao acaso tem um destino certo. Jesus, ele poderia ter iniciado seu ministério de muitas formas, de muitas maneiras. Mas Jesus decide iniciar o seu ministério em uma pequena vila, como descrita aqui na Bíblia, na região da Galileia, uma cidade chamada de Caná, com pouquíssimos habitantes. Jesus, ele é convidado para um casamento. Sim, Jesus, ele opera o seu primeiro sinal em um casamento. Em um casamento onde pouquíssimas pessoas viram e souberam do ocorrido. Naquele momento da história, Jesus ainda iniciando o seu ministério, ele havia acabado de ter sido batizado, acabava de ter sido levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele estava ainda separando os seus discípulos, porque aqui nesse contexto, no início da história, ainda não haviam todos os 12 discípulos de Jesus. Ele ainda estava chamando e convidando para aqueles que iam seguir.
E Jesus, ele decide manifestar o primeiro sinal em um casamento, numa pequena vila, com pouquíssimas pessoas sabendo do ocorrido. Sabe, a simplicidade de Jesus, ela é algo inspiradora. Porque Jesus, ele poderia ter iniciado o seu ministério com ressurreição. Lázaro, imagina, todo mundo sabendo que Lázaro havia morrido, e de repente chega lá Jesus e chama Lázaro, vem para fora. Sabe, como uma cena de filme. Ou então a viúva de Naim, só tinha um filho, já havia perdido o marido, havia um cortejo, muitas pessoas estavam ali indo sepultar o menino, e Jesus apareceu e fez, e ressuscitou o menino. Mas não, ele decide iniciar o ministério em uma pequena vila, com pouquíssimas pessoas sabendo, transformando água em vinho, num casamento. Isso pra gente quer dizer muito, sabe por quê? Porque hoje, se tem algo que tem sido extremamente atacado, o Ministério de Casais fala muito sobre isso, né? O quanto o Ministério da Família, que inicia no casal, no casamento, tem sido atacado, foi justamente num ambiente como esse que Jesus chega para mudar a história. Foi justamente num momento como esse que Jesus chega para mudar completamente a sua história. O primeiro milagre público que Jesus decide evidenciar ali a sua glória, manifestar a sua glória, é em um casamento. Dizendo que o quanto o casamento é importante, o quanto a família é importante para o reino de Deus, e o quanto a família é a base de uma sociedade realmente bem construída e bem instituída. Foi em um casamento, em um lugar simples, não foi a visão de muitos, não foi com muitos holofotes. E nós conhecemos a história. A mãe de Jesus, ela vai até Jesus e diz que o vinho acabou. E Jesus, então, ele diz, não é de forma desrespeitosa, a versão que eu li traduz senhora, mas tem algumas versões que diz mulher, que tenho eu contigo. E isso na nossa linguagem, para o nosso português, soa de forma desrespeitosa ele tratando a sua mãe. Mas na verdade a tradução, a intenção foi justamente essa, senhora, o que tenho eu contigo. Não é chegado a minha hora até agora, até aquele exato momento. Mas Maria, ela tem uma decisão muito importante naquele momento de dizer, instruir aos servos, olha, faça tudo o que eles vos disser. Jesus dá uma instrução, eles enchem as talhas. E aqui nós temos princípios que são extremamente importantes. Eu estou passando assim bem rápido a história, porque eu quero sinalizar para a igreja hoje que no meio de uma provisão tão extraordinária que o Senhor iniciou, o fato dele ter começado onde começou, da forma que começou, o que começou fazendo, nos diz respeito àquilo que nós vamos caminhar ao longo desses 40 dias. Jesus não inicia, nós vamos falar sobre ressurreição, nós vamos falar sobre cura, nós vamos falar sobre muitas coisas ao longo dessas semanas, mas o primeiro milagre de Jesus, eu amo isso. O primeiro milagre de Jesus é transformar. A primeira coisa que Jesus faz na nossa vida, irmãos, é transformar. E às vezes essa transformação pode ser como aconteceu nesse casamento, num lugar onde ninguém estava vendo, com poucas pessoas realmente testemunhando aquilo. Às vezes, e na vida de muitas pessoas, quando Jesus chega dessa forma, às vezes as pessoas não conseguem evidenciar, mas a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida, quando Ele chega, é transformar algumas coisas, mas são coisas gradativas, que vão acontecendo aos poucos, e às vezes só pessoas que estão muito próximas da gente conseguem ver a transformação que Jesus começou a fazer. Às vezes as pessoas que estão muito distantes não conseguem identificar o que Jesus está fazendo, mas ao longo do tempo,
Ao longo dos dias a gente consegue evidenciar, porque a transformação, queridos, ela não é algo externo, sabe? A transformação de Jesus, a gente não está falando de roupa. Eu vou lá e eu mudo as minhas vestes, eu vou lá, mudo a minha forma de falar, eu vou lá e mudo a minha forma de agir, eu vou lá e mudo o tipo de músicas que eu escuto, eu vou lá e mudo as rodas que eu me assento. Eu não estou falando apenas de transformações assim, entenda isso. Eu estou dizendo que as primeiras transformações que Jesus faz na nossa vida é algo que ninguém vê, como naquela vilazinha pequenininha, com poucas pessoas ali, vendo aquilo que Jesus está fazendo. As transformações na nossa vida começam assim de dentro, mas a partir do momento que ela começa de dentro, ela vai evidenciando para fora. E a partir do momento que, quando ela começou dentro, aleluia, Jesus começou transformando dentro e ela começou a sair para fora. Aí naturalmente, automaticamente, as minhas vestes mudam, o meu palavreado muda, as rodas em que eu me assento muda, a minha forma de agir muda. Eu vivo uma verdadeira metanoia na minha mente, e a transformação, ela é evidenciada para todos. Aleluia, aleluia. Mas o relato inicia assim. João capítulo 2, verso 1 e 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Olha que coisa linda. Quando eu tenho o privilégio e a oportunidade de ministrar um casamento com meu esposo, quando nós iniciamos, antes de fazer ali a abertura, nós fazemos uma oração, não é isso? E nessa oração, o último casamento que nós fizemos, nós tivemos a honra, né, de celebrar a união do Gui e da Lilian. E é uma prática que costumamos fazer quando nós vamos orar. Porque muitas coisas estão sendo preparadas. Muitas coisas estão sendo... Tem muitas preocupações. A roupa, o ambiente, tudo tem que ser perfeito, porque é um dia planejado, desejado. Tem que ser perfeito. Mas na nossa oração, nós convidamos um convidado de honra para estar ali. Se tem alguém que não pode faltar, às vezes aquele amigo que você queria que tivesse não estava, às vezes aquela pessoa que você não queria que fosse, foi. Acontece muitas coisas, mas se tem uma pessoa que não pode faltar em ambientes como esse, é Jesus. E esse primeiro princípio que eu quero tratar com vocês aqui é exatamente isso. Convide Jesus para estar presente. Você quer viver provisões na sua vida? Você quer viver provisões na sua família? Quer viver provisões na sua casa? Então siga esse princípio, esse primeiro princípio. Convide Jesus para estar presente. Sabe, Jesus ele não estava ali, ele não resolveu um problema que havia acontecido, porque ele foi chamado às pressas e tinha um problema para ser resolvido. Não. Jesus ele havia sido convidado para um casamento. Uma festa estava acontecendo e na lista de convidados, Jesus, a sua mãe e alguns discípulos estavam nessa lista de convidados. Jesus ele foi convidado para estar presente. Mas às vezes nós lembramos de Jesus apenas quando o negócio estreita. Não é assim? A gente brinca às vezes dizendo que você quer saber se um ateu ele é ateu mesmo? Quando as coisas apertam para ele, será que o primeiro nome que ele não vai clamar é Jesus me ajuda? Socorro, misericórdia? Mas às vezes nós estamos assim, buscando e convidando Jesus apenas quando precisamos e temos uma necessidade, que daí nós precisamos da intervenção dele. Mas nesses 40 dias para Páscoa, o Senhor vai fazer algo extraordinário em nós, onde nós vamos nos lembrar que Ele quer ser o princípio de tudo em nós. A primícia de tudo em nossas vidas. Ele estava lá. Jesus estava lá naquele casamento. Ele também era um convidado de honra naquele casamento. Irmãos, Jesus ele está aqui presente. Isso não é um jargão de pastor de igreja, não. Jesus ele está aqui nesse ambiente. Ele passeia aqui nesse ambiente. Aleluia. Sabe por quê? Porque desde o princípio esse lugar ele é instituído para um propósito. Então Jesus ele se faz presente aqui.
Pode faltar tudo, irmãos, só não pode faltar Jesus. Então, primeiro princípio, convide Jesus para estar presente. Segundo princípio, leve as suas necessidades diretamente a Jesus. Olha o que Maria fez, verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Sabe, na nossa vida, como cristãos, não significa que o fato de Jesus estar presente, as tempestades não podem chegar na nossa vida. Nós sempre falamos e citamos Mateus 7, ali a partir do verso 24, quando vai dizer a diferença daquele homem prudente e daquele homem imprudente, o homem sensato e insensato. A diferença é que o homem prudente havia construído uma casa sobre algo que era sólido, sobre algo que era firme. E o homem imprudente e insensato constrói a casa sobre areia, um terreno instável. Só que ambos os homens enfrentam tempestades. Ambos os homens, as águas alcançam aquelas casas. Sabe o que eu quero dizer para você? O fato de nós caminharmos com Jesus não quer dizer que nós estamos isentos de viver problemas na nossa vida. Crente não tem problema, eu não sei aonde, porque, irmãos, aqui, pode ser que lá na sua casa não tenha, porque na minha tem problema. Na minha tem hora que ele briga comigo, irmãos. Entendeu? Tem hora que as coisas ficam difíceis. Porque eu não brigo com ninguém. Eu sou uma flor de pessoa, né, meu amor? Não é? Não é? É, né? É, né? Então, ele está falando que é. Mas ele tem problema, entendeu? E aí, porque ele tem problema, a gente também vive alguns problemas. Brincadeira. Isso é para descontrair, mas para dizer para vocês que todo cristão vive problema. O fato de servirmos a quem servimos não quer dizer que as tempestades não vão acontecer na nossa vida. Salomão vai dizer que o sol, ele nasce para todos. Então, no tempo de aquecer, o sol vai aquecer o ímpio e o não ímpio. Mas ele também vai queimar e pode queimar o ímpio e o não ímpio. O sol nasce para todos, as doenças podem chegar. O salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Irmãos, não vai faltar nada mesmo, nem luta, nem problema, nem tribulação, não vai faltar nada. Mas sabe uma coisa verdadeiramente que não falta? E aí, se a gente pudesse, eu não vou dizer corrigir, mas transformar a essência desse salmo como ele realmente é: e o Senhor não nos falta. O Senhor é o meu pastor e Ele não nos falta. Aleluia. Porque às vezes a saúde pode faltar, mas Jesus, Ele não vai nos faltar. Às vezes o dinheiro pode até faltar, pode ou não pode? Ah, não. Quase não falta, você viu? Você viu, irmão Adalto? Quase não falta. Glória a Deus, que continue assim, irmãos. Mas talvez o dinheiro pode até faltar, mas Jesus não falta. Talvez os problemas acontecem, as tempestades, os dias maus, eles chegam para todo mundo, mas Jesus não falta. Então, algo muito interessante aqui é que no momento de necessidade, no momento de dificuldade, Maria sabe a quem recorrer. Ela não chega até Jesus com uma murmuração, sabe? Ela estava numa festa de casamento e falando: olha que coisa absurda, acabou o vinho, esse povo não se organizou direito. Eles não planejaram direito pela quantidade de convidados. Ela não saiu falando mal daquilo que estava acontecendo. Ela levou o problema diretamente para aquele que poderia resolver o problema. Sabe, apresentar as nossas necessidades ao Senhor é diferente de murmurar daquilo que nós estamos vivendo ou passando. O Senhor odeia a murmuração, irmãos. Então nós precisamos aprender a parar de murmurar e apresentar a Ele as nossas petições, os nossos clamores, as nossas necessidades, entendendo que Ele é poderoso para operar e efetuar cada uma delas. Aleluia! Aleluia! Você sabe a quem recorrer. Você tem para quem recorrer. Talvez um amigo fechou a porta na tua cara. Aquele mais chegado que o irmão, sabe? Talvez ele não te socorreu quando você mais precisou. Mas Jesus não é aquele amigo que abandona.
Jesus não é aquele que vai embora, que vira as costas, que não se importa, não. Entenda para quem você pode falar, porque tem problemas, irmãos, que a gente não pode sair falando para todo mundo. Tem coisas que a gente não pode explicar para as pessoas que elas não vão nem entender, elas não vão nem compreender o que está acontecendo. Então fala para quem resolve, fala para quem te entende, fala com quem pode realmente dar uma solução definitiva para os seus problemas. Apresenta cada um deles a Jesus, apresenta a Ele, faça como Maria, olha que atitude linda. Ela foi então até Jesus. E aí Jesus responde no verso 4, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Nós precisamos entender que para vivermos as provisões de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos confiar que Jesus tem uma hora certa e um momento certo de agir. Jesus, ele não vai agir por emoção, irmãos, aprenda isso. Jesus não vai agir por emoção, nós agimos no impulso da emoção. O Senhor, ele não é assim. Às vezes a gente acha que aquele momento, se não for naquela hora, naquele momento, acabou para nós, já não tem. Não, peraí. Entenda quem você serve, entenda o Deus que você serve. Ele não vai agir no ímpeto da sua emoção. Não, acalma o coração. Respira. Entenda que o Senhor vai agir no momento em que Ele acreditar e saber, porque Ele sabe das coisas, amém? Se tem alguém que sabe das coisas é Jesus, irmãos, a gente não. Se tem alguém que mete o pé pelas mãos, sou eu, irmão Daniel. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Mas se tem alguém que age na hora certa e no momento certo, esse alguém é Jesus. Então entenda que Ele tem a hora e o momento de agir. Você não está esquecido pelo Senhor, não, não está. Não está, irmãos. Os olhos dele contemplam você. Os olhos dele estão vendo o que você está passando. Às vezes parece, não parece? Que o céu fechou. Deus não fala nada. Parece que Deus não está vendo, parece. Que Ele não se importa, parece, irmãos. Porque a gente pede, Senhor, eu quero só um sinal. Me mostra só um pouquinho assim de que o Senhor está vendo. Vocês já fizeram isso? Só assim, só para eu saber que o Senhor está vendo, não precisa fazer não, mas só para saber que o Senhor está vendo o que está acontecendo, só me mostra. Aí você começa a abrir a Bíblia, né? Quem já fez isso? Peraí, deixa eu ver. Abre a Bíblia, num versículo. Aí que versículo que sai? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí você fecha a Bíblia rapidinho, não. Essa palavra não, Senhor. Ele tem a hora certa e o momento certo de agir. Mas quando nós sabemos a quem servimos, irmãos, o nosso coração não fica atribulado pensando que Deus se esqueceu de nós, não. Porque nós sabemos que Ele contempla, que as mãos dEle continuam, que os ouvidos dEle continuam, que os olhos deles continuam, ainda que você não estiver vendo nada, ainda que nenhum sinal Ele tenha mostrado, ainda que o vinho tenha acabado, o vinho que representa a alegria. Sabe por quê? Aqui, talvez para você olhando, mas o que quer dizer vinho? Tá bom, acabou a festa. Beleza, cada um para sua casa, vamos embora, acabou a festa, acabou o vinho, acabou a festa. Não é assim não. Aqui, nesse tempo, a cultura de acabar o vinho, o casamento durava dias. Era uma vergonha para os noivos se o vinho acabasse, se a festa terminasse naquele momento. Era como se um casamento tivesse já enfadado ao fracasso. Começou errado, vai dar errado. Seria uma vergonha para os noivos não ter planejado e não ter preparado a quantidade de bebida necessária para todos na festa, que pudesse contemplar todos os dias de um casamento, irmãos. Mas Jesus estava lá? Estava. Então, peraí, vamos até Jesus. Jesus acabou o vinho. Mulher, não é chegada a minha hora. Ele responde assim, porém, no verso 5.
A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam cerca de 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Sabe, esse ponto aqui é muito importante, porque para nós vivermos essas provisões com o Senhor, nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele também espera de nós uma obediência incondicional. Quando foi lançado para nós a palavra profética, lá no último domingo do ano de 2025, a palavra profética, que é o ano da provisão, o ano do Jeová Jirê, um texto que está embasado quando Moisés ele leva o seu filho, depois de Deus pedi-lo em sacrifício. Nós entendemos e falamos muito sobre a questão da obediência. A obediência, ela estava totalmente atrelada e relacionada à provisão que Deus faria. Sabe, aqui dentro desse contexto nós podemos enxergar que ela não ficou limitada apenas a Abraão, não. Ela também está totalmente condicionada aqui dentro desse texto. Se nós queremos viver provisões com Deus, meus irmãos, a nossa obediência também precisa ser incondicional. Ela não deve ser apenas condicionada. Senhor, tá bom, se o Senhor fizer isso, eu também faço aquilo. Senhor, se o Senhor fizer, como se Deus precisasse me provar alguma coisa para então eu obedecer. Não, a nossa fé tem que sobressair. A nossa fé tem que ir à frente. Olha o que acontece aqui. A sua mãe dá uma orientação aos servos, aos garçons ali da festa e fala: olha, tudo que ele falar a vocês, vocês façam. Aí eles arrumam ali 6 potes são talhas, potes de pedra. E é muito interessante porque eles poderiam ter talhas, vasos, tanto de barro quanto de pedra. Só que o interessante é quando a Bíblia cita que é para purificação. As talhas de purificação obrigatoriamente precisava ser de pedra. Por quê? Porque as talhas de pedra, elas não se infectavam. Diferente das talhas de barro que poderiam ser contaminadas. Mas olha que interessante, eles utilizam exatamente aquilo para ser o melhor. As de pedra caracterizava que aquilo que seria transformado ali, aquela água, ela seria o melhor. Ela seria o melhor daquilo que eles poderiam ter naquele exato momento. O melhor é aquilo que Jesus faz na nossa vida através da nossa obediência incondicional. Agora Jesus, ele poderia ter ido até lá e enchido cada pote sozinho. Poderia ou não poderia? Você, conhecendo Jesus como ele é, ele poderia ter enchido os potes sozinho, sim ou não? Irmãos, ele tem todo o poder nas mãos, ele é Deus, amém? Ele poderia ter feito isso sozinho, mas ele desejou inseri-los na participação de algo milagroso. Ele poderia ter apenas enchido, transformado, feito ali o vinho e levado e colocado disponível, mas não. A ordem dele é: encha de água. Aí sabe o que me surpreende? Imagina essa história aqui comigo. Imagina os servos, tá? A gente precisa de vinho, não água. Não parece difícil de aceitar? Complicado, né? Por que Jesus está pedindo água se eles precisam de vinho? Mas Jesus, eu preciso de vinho, não é de água. Mas é obediência. Ainda que não tenha lógica para a sua vida, ainda que não tenha lógica no seu conceito, nós precisamos de obediência. O que Jesus mandou fazer? Enche de água. Nós não vemos no texto os servos questionarem. Não vemos no texto os servos perguntarem: mas por que o Senhor precisa de água? Eles só obedeceram. E aqui vai dizer que cabia em torno de 80 a 120, alguns falam em torno de 60 a 100. Vamos ficar com uma média de 100 litros cada talha.
Cada jarro, 100 litros. Quantos jarros eram? Quantos? 6. 6 vezes 100? 600. 600 litros de água. A gente está falando de uma região desértica. Caná, apesar de ficar na região da Galileia, não era próxima ao lago da Galileia. Então, esses servos precisavam pegar, as talhas eram muito pesadas, porque eram feitas do quê? De pedra. Era pesada, então, para eles irem levando a talha para encher. Então, provavelmente, eles pegaram jarros menores e fizeram várias viagens até conseguir encher essas talhas. Mas a gente está falando de 600 litros, com jarros menores. Quantas viagens será que esses servos precisavam fazer? Olha, eu quero fazer você pensar no sacrifício que exigiu essas pessoas para obedecer aquilo que Jesus estava ordenando. Sabe, eu quero dizer para você que às vezes o que Jesus nos pede custa para nós, irmãos. Tem coisa que não é, sabe, eu vou viver aqui e vou esperar Jesus fazer. Não, ele poderia fazer, mas ele decidiu inserir cada servo para participar desse milagre também. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Aquilo que Jesus vai fazer, deixa com ele. Ele faz, tá bom? Amém? Mas aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Aquilo que é a sua parte no processo, aquilo que é a sua parte no meio daquilo que Jesus está exigindo, ele não vai fazer por você. Você vai precisar pegar as jarras. Você vai precisar encher as talhas. Ainda que não tenha lógica para você, você vai precisar fazer isso, porque a obediência incondicional exige que a gente faça exatamente como Jesus está dizendo. Mas sabe uma coisa interessante? É que no momento em que Jesus pede para eles encher as talhas, o texto vai dizer que eles encheram. Põe para mim, por favor, o verso 7. Eles encheram até a metade, né? Ai, Jesus, tá bom, você vai fazer? Então, tá bom aqui, né? Foi até a metade que o texto está dizendo? O que está dizendo? Completamente. Olha que coisa linda. Isso diz alguma coisa para você? Porque para mim, irmãos, isso diz muito. Aquilo que não é uma lógica humana. Eles precisam de vinho, Jesus está pedindo água. Eles estão tendo trabalho para encher as talhas. E além de encher as talhas, eles enchem até o tampo, eles enchem até a boca, sabe? Até transbordar, eles estão enchendo até transbordar. Eles estão fazendo mais do que Jesus pediu. Olha, Jesus falou para encher, então eu vou encher até onde der para encher. Não vai sobrar nada. Eu não quero que falte nada. Eu vou encher até onde Jesus mandou encher. Aleluia. Se isso não demonstra fé para você, para mim é uma fé extraordinária. Irmãos, porque não havia torneira, eles não foram lá na torneira, não pegaram uma mangueira e encheram. É algo que custou muito para eles encheram até a borda, eles não questionaram. Então isso nos ensina algo. Nos ensina que a obediência, ela precede o milagre. Sim, a obediência precede o milagre. Eu preciso de um milagre na minha vida. A obediência, Viviane, você está ouvindo uma coisa dessa? A obediência precede o milagre, irmãos. Eu preciso pregar isso para mim, aleluia. A obediência procede o milagre, aleluia. O milagre começou na mão dos servos. O milagre começou na mão aquele primeiro que pegou o jarro e falou assim: vamos encher as talhas. O milagre começou ali, irmãos. O milagre não começou quando Jesus foi lá e transformou água em vinho, não. O milagre começou quando eles decidiram pegar os vasos, as jarras e encher as talhas. O milagre começou ali, meus irmãos. Aleluia! A disposição de cada servo. Uma coisa também interessante é que o milagre, a provisão, ela exige participação.
Como eu disse, Jesus poderia ter feito sozinho, mas aquilo que eu preciso fazer, Jesus não vai fazer por mim, amém? Aleluia, mas aquilo que é de Jesus fazer, quem vai fazer é Ele, glória a Deus e aleluia! Aleluia! Obediência total, meus irmãos. Obediência total. Hoje é dia de nós enchermos os potes até a tampa, até transbordar. Ainda que isso exija muito de nós, ainda que isso exija muita renúncia de nós, mas é encher as talhas até elas transbordarem. Nós vamos fazer o que Ele nos mandou fazer, sabe por quê? Porque se nós queremos viver provisão de Deus, nós precisamos ter uma obediência incondicional ao Senhor, aleluia. E eu quero terminar dizendo duas coisas. Primeiro, é que nós precisamos e somos chamados para provar e veja que o Senhor é bom. Depois que Jesus faz o milagre, Ele manda, olha, leva para quem conhece do assunto. Não era qualquer um, não. Leva para aquele que conhece do assunto, leva lá para o mestre Sala. Aquele que vai provar e vai dizer, é bom mesmo. Aí uma coisa linda que a gente tem aqui, é que nós entendemos que o melhor do Senhor, irmãos, não é aquilo que passou. Não é. O melhor de Jesus não é aquilo que os nossos pais viveram. Não é a história que nós ouvimos falar. Não, o melhor de Jesus ainda está por vir, amém? Eu creio assim, irmãos. Sabe por quê? Porque daí, lá no verso 10, vai dizer assim, e disse, o mestre Sala provou, e agora ele está dizendo, todos servem o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior então é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Eu quero dizer para você, irmãos, o melhor tempo de nós vivermos é agora. Não é o ontem, não é o amanhã, o ano que vem, o melhor tempo de nós vivermos é agora. Jesus tem coisas novas para nós. Jesus tem vinho novo para nós. O melhor dele ainda está por vir. Aleluia! Glória a Jesus! Efésios 3:20 vai dizer, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer, irmãos. Então quando a gente fala assim, irmãos, eleva a sua expectativa, não é em mim, não é no homem, é em Deus. Porque se tem alguém que não frustra os nossos planos, é Ele. Se tem alguém que não brinca com os nossos sentimentos, é Ele. Aleluia, Ele não frustra, não. Ele não frustra os nossos planos. E aí, a gente termina no verso 11 dizendo, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Havia aqui, irmãos, um sinal. Jesus realizou muitos sinais. João depois 20, no capítulo 20, no verso 30 e 31, vai dizer, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenham vida. Aleluia! Por onde Jesus passava, coisas, sinais, milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias aconteciam. Mas João, ele é cirúrgico quando ele diz, olha, eu escrevi isso para que vocês creiam na glória daquele que está sendo revelado. Há um propósito para Jesus começar o primeiro sinal dele com transformação de vida. Aleluia! Porque é isso que ele quer fazer de nós. É isso que Ele quer fazer em nós. E existem pessoas aqui que já acabou. O vinho já acabou, o casamento já acabou, a amizade já acabou, a esperança acabou.
Acabaram muitas coisas na vida, já não tem mais nada, já não resta mais nada. Mas eu quero dizer para você, tem vinho novo. Aleluia, tem vinho novo, tem vinho novo. Jesus está aqui, tem vinho novo, Ele ainda pode fazer. Tem vinho novo para nós, aleluia. É o mesmo, irmãos, é o mesmo Jesus que esteve lá em Caná. É o mesmo Jesus que trouxe alegria de volta para aquele casamento. É o mesmo Jesus no casamento que estava condenado a ser envergonhado para o resto da vida daquele casal. É o mesmo Jesus que traz a honra novamente. Ele empurra para fora a vergonha e Ele traz de volta a honra para dentro daquele casamento. E é isso que Ele quer fazer na minha vida. É isso que Ele quer fazer também na tua vida. Aleluia. Ele tira toda a escassez, irmãos, e traz a provisão. É o que Jesus faz. É o que Jesus faz. E talvez você ainda está pedindo explicação para o Senhor. Mas como? Por quê? Quando? Onde? Que momento? E Jesus está dizendo obediência incondicional. Encha as talhas. Encha as talhas. Encha as talhas. Senhor, mas eu estou cansado, está pesado. Encha as talhas. São vasos que você precisa? Arruma vasos emprestados se for necessário, mas encha as talhas. O que é para você fazer, ninguém pode fazer por você, é você mesmo. Encha as talhas, vai valer a pena. Só mais um pouquinho de tempo, encha as talhas. Aleluia, não desista, não pare, encha as talhas. Às vezes falta só mais um pouquinho, irmãos. E a gente está parando no meio do caminho, está largando, está desistindo. E o Senhor está falando, encha as talhas. O que acabou na sua vida? O que a escassez está fazendo na sua vida? Que tipo de escassez que você está enfrentando? Ele está dizendo que Ele tem vinho novo. Viver provisão é maravilhoso, mas viver obediência requer renúncia e sacrifício. E isso quem precisa fazer é você. Os 40 dias que antecedem a Páscoa é justamente o encorajamento para que você encha talhas. Começa com os 40 dias, enche as talhas, faz esse compromisso com o Senhor, enchendo a talha. Hoje é o primeiro dia, irmãos. Hoje talvez você terminou, encheu uma talha até transbordar, ainda falta outras talhas para serem enchidas. E o Senhor está convidando você, encha as talhas, porque eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Eu quero convidar você que quer fazer esse compromisso de fé hoje, a viver esses 40 dias com intensidade, estar presente aos cultos, fazer os devocionais, fazer os jejuns, orar pelos compromissos. Eu quero que você fique de pé. Aleluia, só aqueles que aceitam o compromisso de fazer os 40 dias com o Senhor. Você está dizendo para o Senhor hoje, Senhor, hoje eu quero encher as minhas talhas. Hoje eu quero encher as minhas talhas até transbordar, Senhor. Não fica com medo, não tema. Talvez você pense, mas eu não sei, eu tenho medo de não conseguir estar todos os dias, eu tenho medo. Não tenha medo, faça a sua parte, entenda. O seu papel é encher talhas, a sua parte é ir lá buscar jarros, encher de água e encher as talhas. A provisão quem vai dar é o Senhor. A transformação quem vai fazer é Jesus. O seu papel é encher talhas. Aleluia. Aleluia.